Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Salmo 33. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos aponta para uma realidade de desespero, de um verdadeiro clamor de buscar a Deus e um momento de extrema necessidade, ou seja, de um momento importante na experiência humana. E que de fato tenhamos coragem, assim como na pessoa de Abraão, de nos aproximarmos de Deus, mostrando aquilo que de fato está em nossos corações, para que possamos verdadeiramente ser moldados por Deus. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 21, dos versículos 5 e 8 a 20, trata do nascimento de Isaac e destaca que Abraão tinha 125 anos. E aqui temos o número 125 que simboliza a providência e o cumprimento do pacto. Nos versículos 8 e 10, há uma menção de que Isaac é desmamado, rito social e celebração da vida e da continuidade da promessa. Mas a tensão aparece. Sara observa que Ismael, filho de Agar, zomba de Isaac. O verbo hebraico usado para indicar rivalidade ou desprezo que gera conflito. E nos versículos 11 ao 13, Abraão reluta, mas Deus o confirma na decisão de Sara. O filho da serva será protegido e multiplicado, mas a herança principal é de Isaac, filho da promessa. Agar e Ismael são expulsos ali nos versículos 14 e 20. Mas Deus não abandona os excluídos. O deserto torna-se palco da revelação da providência divina. Deus escuta o choro, envia o anjo e oferece água, símbolo de vida e esperança. Nesse sentido, nós temos aqui elementos de promessa e eleição, providência divina, conflito humano e divino, esperança no deserto. O deserto da vida não é abandono, mas lugar de experiência de Deus que sustenta. E podemos ver que nesse tempo litúrgico, desde semana passada, estamos refletindo e meditando na primeira leitura o livro de Gênesis. E por qual razão? É um tema de aliança e promessa, da providência e misericórdia de Deus, também de exclusão e do cuidado pelos marginalizados, e como uma preparação para a revelação de Cristo. Vejamos, então, em Gênesis, a origem, temos a queda, agora podemos dizer que a humanidade faz um percurso de queda, mas em Cristo surge um percurso de possibilidade de subida, de elevação do ser humano. E tal elevação é para também libertar o ser humano de todos os tipos de opressões. E é isso que podemos observar e refletir no Evangelho de hoje, em Mateus 8, dos versículos 28 ao 34, onde Jesus chegou à região dos Gadarenos. Ele encontrou dois endemoniados que saíram das sepulturas muito ferozes. Eles reconheceram Jesus e clamaram para que ele não os atormentasse antes do tempo. Jesus perguntou o nome deles e eles responderam: Legião, porque somos muitos. Então Jesus permitiu que os demônios entrassem em uma manada de porcos que se lançou no mar e se afogou. Vejamos bem, o texto começa com um cenário bem sombrio. Dois homens possuídos, vivendo entre os mortos, nas sepulturas. Então vejamos, tudo aquilo que era de elementos extremamente impuros e indignos na cultura judaica estão presentes nesse texto. E podemos aqui fazer um paralelo já imediato com a própria condição humana. Tudo aquilo que é muito, vamos assim dizer, utilizar a palavra nojento, para Deus não é nojento e muito menos negativo. Na dimensão que Deus abomina o pecado, nós temos que analisar que, primeiramente, ele ama o pecador. Mas ele amando o pecador, ele abomina o pecado, ele quer separar essas duas dimensões. E para separar essas duas dimensões é preciso uma experiência profunda com o Deus da vida. E vejamos que, além de viver nos mortos, estão nas sepulturas, o símbolo da alienação máxima da vida humana.
Eles são descritos como ferozes, isolados da sociedade, fora da ordem humana e divina. E vejamos que a possessão demoníaca aqui simboliza o poder do mal que aprisiona o ser humano, que o faz perder a dignidade e a liberdade. Então vejamos que uma desordem espiritual sempre vai acarretar numa desordem material. Mas, antes de qualquer coisa, eles já reconhecem Jesus. Mesmo o mal reconhece Jesus. Não como um inimigo qualquer, mas como o Senhor que tem poder absoluto, o Messias, o Filho de Deus. Os demônios pedem para não serem atormentados antes do tempo, revelando a consciência do juízo que se aproxima. Jesus, o Rei do reino de Deus, está presente para libertar, para instaurar uma nova ordem, a ordem do amor e da vida plena. E o confronto aqui é exatamente entre o reino das trevas e o reino da luz. Não de uma forma toda no enredo de filme, mas é um embate pela vida, é um embate espiritual. E do contexto todo, Jesus permite que os demônios entrem na manada de porcos que se lançam no mar e se afogam, um gesto paradoxal e chocante. O porco, na tradição judaica, é animal impuro, simboliza o que deve ser excluído para a santidade. A manada que se perde é manifestação da vitória do mal, que não pode permanecer onde há a presença de Cristo. É uma imagem da purificação radical que o reino exige, expulsar o mal, ainda que isso cause escândalo. Os cuidadores dos porcos fogem e relatam o ocorrido e a população sai da cidade para ver. Porém, ao invés de celebrar essa libertação, pedem que Jesus se afaste. Isso revela a dificuldade do homem em aceitar a verdadeira libertação, porque ela exige mudança, perda, renúncia. O reino de Deus quebra estruturas, desafia o status e chama para uma nova conversão. Quando eu digo nova conversão, pois muitas vezes estamos acostumados a uma conversão antiga, ao qual nós já domesticamos a nossa própria prática de fé, que muitas vezes assusta essa nova conversão, mas é necessária. Agora, antes de tão somente olhar para o texto e ver as figuras dos endemoniados que estão possessos, quantas vezes em nossas vidas nós somos dominados por vícios, medos, ansiedades, pecados que nos aprisionam? E Jesus nos chama para o encontro pessoal diário que liberta e transforma. Nós não podemos viver sob um aspecto de fé que achamos que já sentimos o suficiente, que já entendemos o suficiente, e a partir dessa autossuficiência ilusória nossa, nós já estamos bem com o relacionamento com Deus. Mas muito pelo contrário. É preciso, dia após dia, aprofundarmos a nossa experiência da graça de Deus. Devemos ser movidos pelo Espírito Santo para que possamos, nos desafios do dia a dia, superar a nós mesmos e superar aquilo que nos aflige fora de nós. Sabemos que viver é algo extremamente complexo. Viver é muito bom, mas nós temos as dificuldades. E é exatamente nesses momentos de dificuldades que nós não sejamos aprisionados pela insegurança, pela sensação de abandono, pois nós temos um Pai, nós temos um Deus. Nós temos uma dimensão de fé, a qual nós devemos ter a confiança. E quando nós não tivermos palavras, é que possamos lembrar do salmo de hoje: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O gritar pode ser algo realmente literal, um grito mesmo, ou pode ser um grito interno, das nossas forças de consciência, das nossas forças bem ali no íntimo de nosso ser, de nossas emoções, trazendo tudo isso a Deus para que de fato sejamos curados e renovados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.